Bom dia, boa noite ou boa tarde a quem estiver ouvindo, né? Aqui no Canto do Molotov a gente está toda hora, todo tempo. As definições de horário não existem, e tempo é subjetivo, como dizia, simplificando, né? E sendo simplista, espero que não venha um físico aqui me azucrinar, me retaliar, mas o tempo é relativo. E, bom, hoje estarei tomando café no copo do Starbucks. Eu prometo que eu não sou fetichista de mercado, é porque é barato e é reutilizável. Então, vamos dizer assim que é um ecossocialista fetichista do mercado? Não, não vamos dizer isso, porque eu não fetichizo o mercado e eu só comprei isso mesmo. E porque também o do Starbucks é ótimo, é gostoso. Mas aprendi a fazer sozinho, só comprei o copo reutilizável para tomar tudo que eu quiser. Aqui eu estarei tomando café puro, sem açúcar, viu? É importante você parar de tomar o açúcar. E depois eu vou até falar sobre essa questão do açúcar e a questão do carboidrato e a grilina que faz você comer e comer e comer. E isso aumenta a sua perspectiva de fome, que aí vai aumentar o seu ciclo de transformar a sua vida, a sua saúde em algo terrível, no simples que eu posso dizer. Então, eu queria conversar hoje com vocês, galera, sobre algo que me chama a atenção. Né? Vai ser uma conversa bem simples, né? Porque está de manhã e tudo. E eu vou convidar algumas pessoas para me ajudar a fazer edições de canal e aí trazer os meus enredos, as coisas que eu crio junto com fatos históricos e é, referências bibliográficas, né, de livros que eu li, de livros que estou lendo também, de livros que eu lerei, para trazer conteúdos para vocês e para que as pessoas possam colocar, porque eu só tenho um celular, eu não tenho um computador para ficar fazendo as edições e colocar as imagens do livro e tudo, como é muito importante fazer para que vocês tenham, além de uma referência maior, tenham também um, um aproveitamento maior do vídeo também. Então vamos lá. Ah, a fetichização que eu ia falar da terapia é uma coisa que se você parar para pensar, é uma introjeção bastante negativa quando você pensa que a terapia irá resolver tudo da sua vida, tudo da tristeza. Então estamos numa época de pandemia onde a depressão, a ansiedade, o transtorno do pânico, e outros tipos de transtornos mentais e emocionais aumentaram colossalmente. Então a gente percebe que isso tudo, antes da pandemia já era uma grande pandemia, e agora com a pandemia temos duas pandemias a serem discutidas e a serem resolvidas. Que, bom, eu não vejo um cenário ainda no capitalismo, ainda no sistema que estamos, ainda no governo que estamos, no método que eles escolheram, como um método solucionável, resolutivo e que consiga consertar ambos os problemas. Tanto a pandemia, que ela pode ser até mais fácil, mas a questão da depressão, ansiedade e todos esses problemas que são causados, principalmente aqui no Brasil, que tem uma taxa enorme. E aí, não somente isso, mas também por causa da economia, de toda a estrutura que o Brasil nos dá, né? Mesmo sendo uma. Se eu esteja errado, por favor, me corrija se eu estou errado, porque eu ouvi falar que estamos na 13ª economia, né, de todo o mundo, mundialmente. Então, não creio que seja o 13º país para se morar. Quis comentar isso para ver a dimensão de que números assim não importam para o que estamos vivendo. Então, a depressão e a ansiedade, transtorno de pânico, vão aumentar tanto nas pessoas que têm dinheiro, tem nas classes dominantes, tem aqui entre a gente. O suicídio é algo real, é algo pensado por muitas pessoas. A maioria das pessoas pensam nisso e também tentam, e outras conseguem. Então a gente está vendo um cenário onde a questão econômica, a questão da importância governamental é bastante nula, é bastante negligente com as pessoas,
E, bom, no caso de um cenário de pandemia desse, onde familiares estão morrendo, o luto é claro, psicologicamente falando, a gente sofre subjetivamente com a morte de entes queridos, de pessoas próximas, sofre também com a nossa vida, quando ela está passando por algumas dificuldades no trabalho, nos estudos, como estamos agora na aula online, muitas pessoas não estão conseguindo acompanhar. Temos também o problema do governo em si, um desgoverno, para dizer a verdade. Temos a problematização das pessoas com o que é certo e o que é errado. As pessoas estão propagando informações falsas. Estamos num país que está se mostrando cada vez mais alienado nas políticas de extermínio, nas políticas de negacionismo, e tudo isso provoca em pessoas que podem ser sensatas, pensativas, que analisam essas doenças, essas patologias cujas eu citei. Eu acho que meu café ainda está quente, não vou tomar agora para não queimar minha língua. Mas o que está sendo queimado somos todos nós, né? Todos nós estamos sendo queimados por esse governo, pelo método que estão utilizando, pela pandemia, pela quarentena. Existem pessoas que precisam sim ter aquele momento com outras pessoas, com um alter. Então, assim, é uma questão de alter necessidade. Se você parar para pensar na questão etimológica, né? O alter, o outro, muitas pessoas precisam desse outro. E é por isso que muitas pessoas estão carentes. É uma outra coisa a se comentar no vídeo, a questão da carência numa visão psicanalista de Lacan, sobre o amor, também uma questão do Tinder mais utilizado, do Grindr sendo mais utilizado agora na pandemia, porque esse alter, ele se mostrou cada vez mais potente e mais presentemente necessário na vida das pessoas. Então elas acham que elas precisam desse alter. Elas estão passando por problemas porque não conseguem se sociabilizar. Não vou falar das exceções de pessoas que conseguem ficar sozinhas, que amam ficar sozinhas em casa e que estão dando alegrias à pandemia. Essas pessoas, espero que elas não estejam sendo egocêntricas, porque outras pessoas não estão se sentindo assim, estão se sentindo totalmente rebaixadas quanto a um sistema que não a auxilia, estão se sentindo rebaixadas a algo que elas não deveriam se sentir se tivesse um auxílio mais potente, mais visual, mais evidente. Então vemos aí que as pessoas elas estão cada vez mais percebendo coisas, entendendo coisas, e talvez essa questão de entender e perceber e estudar e analisar traga também a depressão, a ansiedade e esses problemas que nós decorremos. Questões como religião, questões como descrenças. Estou falando de coisas que eu presenciei, de pessoas que eu presenciei, de problemas que eu presenciei, de pessoas que tiveram. Elas tiveram esse problema da ansiedade, da depressão, por causa de conflitos entre religião e entre o que está acontecendo agora. Então a gente vê que nesse cenário que estamos, que dizem que é o começo do século XXI, está começando não só com uma pandemia, mas várias pandemias de várias patologias mentais e sérias. Precisamos nos reunir, precisamos colocar informação, posicionar informação, precisamos, acima de tudo, precisamos ter empatia, simpatia com as pessoas e com os seus problemas que elas estão tendo. Eu participo de grupos que relatam as suas ansiedades, as pessoas relatam as suas ansiedades, os seus problemas, e como a quarentena aumentou bastante esses problemas, deixou isso de que era uma coisa controlada, descontrolada, ou que era descontrolada, mais descontrolada ainda, algo agora caótico, destrutivo, ameaçador para a vida delas e para a vida de outras pessoas também.
Então estamos sofrendo várias pandemias e é isso que eu queria comentar. Não estou trazendo dados de novo porque, bom, isso é só uma conversa. E eu espero trazer um segundo vídeo desse, como também um segundo vídeo sobre a questão de assumir, né, sair do armário, do preconceito contra os negros, um preconceito racial, um preconceito sexual, e tudo isso eu quero trazer com referências, com histórias, mostrando dados para vocês. E eu vou precisar de ajuda de pessoas para fazer isso, porque eu só tenho um celular para gravar. Mas eu vou fazer os meus enredos, estudar, coloco as coisas, coloco as referências, comento elas nos vídeos, e se uma pessoa estiver disposta a me ajudar para colocar, para editar, para fazer as coisas, eu além de ficar grato, ficarei bastante grato. Eu não sei nem outra palavra, eu não sei nem um outro adjetivo, sabe? Um imperativo que eu vou escolher. Eu vou ficar o quê? Eu vou ficar feliz, né? Se uma pessoa decidir me ajudar a editar as coisas aqui. Mas, então é isso, pessoal. Eu espero que todos nós possamos estar ajudando as pessoas e mostrando felicidade e esperança, né? Num momento tão difícil desse, a esperança, como a gente aprende com Raymond Williams, né? Que é um filósofo, sociólogo, estuda a cultura. Ele coloca uma posição de que a desesperança é reacionária, a esperança ela é revolucionária. Então temos esperança para um mundo melhor, mas não só a esperança, mas que possamos fazer esse mundo melhor, que possamos ajudar as pessoas, que possamos conversar com elas, que possamos mesmo no momento de pandemia usar a de proteção contra essa pandemia, mas continuar ajudando as pessoas. E quando essa pandemia diminuir as suas mortes, os seus óbitos, os seus casos, que possamos ir lá e ajudar cada vez mais intensamente essas pessoas e outras pessoas, nossos ciclos de amizade. Todos estão passando por problemas, eu estou passando por dificuldades, tédio, é uma questão que me irrita, é uma questão que me deixa chateado de certa forma. Então cada um com sua subjetividade está passando por maus bocados por causa da pandemia, do isolamento social e a feitiçação. Agora eu vou chegar na feitiçação da terapia. A terapia ela não vai resolver a pobreza, ela não vai resolver eu ter uma comida em casa, ela não vai resolver eu ter maneiras de ir a um parque e conseguir ter acessórios para fazer academia, fazer atividades físicas que possam ajudar a minha saúde, possam ajudar a minha vida, o estímulo dos neurotransmissores que eu tenho, a serotonina, a dopamina, coisas que podem me ajudar a ficar mais feliz, a diminuir essas patologias que estão acontecendo, que já tinham, podem ser hereditárias, mas hereditárias genéticas, mas agora estão aumentando e nascendo e crescendo com a pandemia. Então a terapia ela pode ajudar, ela pode, não é que vai ajudar necessariamente nossas questões individuais, mas ela não vai dar dinheiro, ela não vai dar não é questão de lucro, ela não vai dar maneiras de você conseguir comprar e utilizar de produtos que são relativamente caros, que precisam de dinheiro para que você possa comprar e possa ter e possa se sentir bem, com não um consumismo, mas sim como ter roupas, ter alimento, ter boas companhias, ter pessoas boas. Então as pessoas que estão nas periferias e principalmente nas favelas e que não possuem algumas das coisas que estou descrevendo, porque são muito mais, a terapia ela é só um pequeno parço de um iceberg. O que fica lá embaixo é tudo isso que eu estou falando e mais um pouco. É todas essas questões de uma questão financeira e econômica que nem o governo está auxiliando corretamente. Então, se a gente perceber e analisar, é o governador? É o prefeito? É o deputado?
o congressista, né? É o senador? É o presidente? O chefe do executivo? É o judiciário? Analisemos todos eles, julgamos todos eles, criticamos todos eles e analisemos os seus métodos para o que está acontecendo e para também as pessoas que são desprivilegiadas. Nós que somos da classe trabalhadora, da classe operária, das classes subalternizadas, e se não recebermos, se ficarmos um ano sem recebermos um salário que trabalhamos ainda numa pandemia, ficamos 0, 0, 0 em momento de rua, despejados de casa, caso a sua casa, não sei. Também tem a questão aí dos impostos, né? Então, você vê o perigo de você não analisar o seu candidato para tudo? Para o congressista, para o senador, para o presidente do executivo, que é o presidente da república, para o vereador, para o prefeito, para o governador? Todos eles têm que se unir em prol do bem-estar social. Eles estão fazendo isso? Em momento de pandemia, todos estão reunidos para diminuir, achatar a curva, fazer com que nós nos sintamos protegidos, acolhidos, amados, importantes. Estão fazendo com que nos sintamos melhores? Uma terapia, ela tem certeza que resolve uma pobreza? Eu não estou dizendo, eu espero que não contrariem uma coisa que não está sendo dita. Né? Existe uma palavra para isso. Eu acho que se eu não me falha a memória, é desfazer, é ver aquele argumento e transformá-lo, subvertê-lo numa coisa não dita. Eu não consigo dizer aqui a palavra exata porque eu me esqueci. E a minha memória, como eu já disse no vídeo anterior, ela, meu Deus, é péssima. Preciso de um remédio para a memória, porque, né? Mas analisem as pessoas com quem vocês se misturam politicamente, mas não é uma análise tipo, estou vendo aqui esse comercial, na verdade esse anúncio aqui político, essa campanha, estou vendo assim os governos de lei. Seja radical, veja o que ele é, veja de qual movimento partidário, de qual ideologia, do que ele defende, a história da sua defensoria, da história da sua ideologia e tudo, e veja se está a favor da gente, da classe trabalhadora ou da classe burguesa dominante e que só quer preservar a pobreza, o bem-estar social deles e o mal-estar social nosso. Analisem eles. Terapia não vai resolver a pobreza, não vai resolver a falta de comida, não vai resolver a fome, não vai resolver ter uma boa casa, ter saneamento básico, ter coisas que eu posso me sentir feliz, porque são coisas que me deixam felizes, porque estou tendo algo. Mas e se não estou tendo algo? Que não seja uma questão mental, psicológica, psíquica. Consigo resolver na terapia? Consigo aceitar a pobreza? Serei da filosofia do sofismo, a filosofia sofista e deixar e morar ali na rua entre os pobres? Será que todos querem fazer isso? Bom, não creio que isso aconteça. Não creio que terapia irá resolver a pobreza, os nossos problemas, os nossos pormenores que nos deixam infelizes,
por causa de uma economia que ela é um livre mercado para uma certa classe, uma certa minoria, e aquela que está subalternizando a gente, forçando a gente a ficar cada vez mais pobre, num momento em que estamos sofrendo, estão lucrando bilionários. Para que serve o bilionário? A renda bilionária que estão lucrando daria para ajudar todos, de todos os países, contra a fome e ajudaria também contra o coronavírus e as suas cepas. Eu disse que era rápido, mas está fazendo uns 20 minutos, né? Mas é porque isso é uma conversa interessante. Eu quero só te perguntar isso. A terapia, ela vai te ajudar? Não só mentalmente. Porque sim, ela pode ajudar na sua subjetividade. Mas ela te ajudará materialmente? Você estará em momento de rua, sentado num papelão, deitado num colchão que foi emprestado, que foi dado, que foi de alguma forma conseguido e morará na rua, será um morador de rua e ficará feliz porque fez uma terapia? E o problema tá onde? Tá nele? Ele não quer trabalhar? Ele quer estar lá na rua, na chuva, no calor, nas coisas ruins? Eu quero estar numa casa onde pode não ter saneamento básico. Eu quero estar numa casa onde só tem um cômodo. Como é? É um raciocínio... Irei aqui dizer que é um raciocínio burro pensar que as pessoas, elas querem estar nessa situação de pobreza. Elas não querem estar na situação de pobreza. Elas são colocadas lá de alguma forma sistemática. Questione a economia, questione o método econômico, questione o liberalismo, questione o capitalismo. Bom, os capitalistas mesmos estão... Os capitalistas, assim, bilionários, estão já criticando o capitalismo, estão dizendo que é hora de dar reset. No jornal que é utilizado pelos burgueses, né, pelas pessoas nobres que têm dinheiro, que aparecem até na revista Forbes, estão lá colocando no jornal dos Estados Unidos. Me esqueci o nome, memória ruim, mas trarei tudo isso no segundo vídeo sobre isso. E, bom, espero que você questione tudo que você consiga questionar. É um método Descartes e um método socrático, mas não é seguindo o que eles botaram, mas é seguindo a questão da dúvida, do questionamento, e do questionamento, e o porquê do porquê do porquê, e os infinitos porquês, para que você consiga entender e que possamos chegar a um consenso onde o bem-estar social não é somente para uma classe, não é somente para uma minoria, mas são para todos. E eu espero que todos nós possamos seguir isso, possamos fazer consciência de classe para as pessoas, trabalho de base quando for possível, e se é possível agora na internet, nas redes sociais, que possamos fazer, que as pessoas possam ver o vídeo e entender e questionar e analisar, que elas não possam só ver o vídeo e negar tudo que estou falando, todos os argumentos, achando que sou um alienado e tudo. Questione-se, questione a mim, questione as evidências, leia o livro, não leia o livro, o livro negro do comunismo. Ai meu Deus, se tem uma coisa que eu ia falar em outro vídeo, mas leia todos os livros que você pode conseguir, para que você possa dizer que um filósofo está falando errado e que ele não sabe de nada, assim como algumas pessoas fazem, sem nunca ter lido nada de um filósofo, sem ter visto nada concreto e escrito e teorizado por um filósofo. Karl Marx é um vagabundo. Por que um vagabundo? Consegue explicar por que ele é um vagabundo? Você leu Karl Marx? Você viu a trajetória de sua vida? Estou entrando em outros detalhes aqui. Eu faço devaneios quando estou conversando, mas a questão aqui mesmo da importância é: terapia, ela resolve a pobreza?
Você consegue questionar sua economia e ver que o problema tá aí e que a raiz desse problema todo é o modo que estamos vivendo economicamente e o método econômico que estão utilizando para nos subalternizar a ela para uma questão capital, de lucro por cima da gente, nossa mão de obra e nossa existência, que só temos de dar a nossa mão de obra, nossa vida, nosso trabalho, nosso tempo, e depois morrer. E antes de morrer, ter filhos, para que eles continuem esse ciclo de dar lucro aos burguesinhos safados que merecem ser guilhotinados. Eu falo sempre na guilhotina mesmo porque é importante. Espero que essa revolução aconteça e que eles sejam guilhotinados. Boa noite, boa tarde, bom dia, onde você estiver. E um bom café. O meu acho que já esfriou. Mas é melhor conversar logo com vocês do que ficar vendo vocês. Do que ficar vendo vocês não, do que fazer vocês verem eu tomando café. Então não terá edição no vídeo, isso aqui é uma conversa normal. Espero que alguém se prontifique a me ajudar a fazer aqui uma coisa bem interessante. Se alguém mora aqui em Fortaleza, eu já digo aqui, eu acho que eu sou o único canal que vai falar de marxismo aqui do Ceará. Não, Ceará não, José Walter, que é onde eu moro, o bairro, e de Fortaleza. E se alguém tiver que tenha a possibilidade de me ajudar, de fazer um cenário e tudo, conversar sobre tudo, eu pego as minhas referências e a gente faz um grupo. Adoro comunicar, então eu espero que todos vocês possam falar comigo. Se quiser criticar, pode criticar, a gente conversa, a gente tenta debater, a gente tenta chegar um consenso, porque a tese, a antítese forma a síntese. Isso se você quiser mesmo conversar e não só retirar o que eu digo, desfazer do que eu digo e criminalizar, demonizar as coisas que eu digo por não tentar entender, por já ter assim trazendo o pressuposto de que você já tem a mente liberal, conservadora, de direita. Eu também tinha. Era religioso, era de direita. Já fui um apoiador do Bolsonaro. Tenho vergonha de dizer isso? Serei cancelado por causa disso? Se serei cancelado pelas pessoas que estou dizendo isso, são pessoas que não entendem nada, são pessoas que não raciocinam e são pessoas que não veem o aperfeiçoamento do ser humano. Mas eu vejo o seu aperfeiçoamento. Então vamos conversar, vamos analisar a sociedade, vamos ler, vamos estudar, vamos assistir coisas, ver coisas, analisar, fazer sempre enredos, dissertações, comentários do que estudamos, do que lemos, do que estão falando pra gente em palestras, tudo isso, e que consigamos produzir o nosso próprio conhecimento, não confiando extremamente nos filósofos, mas pensando junto a eles, e se há lógica, a lógica, e se não há, a gente vai, rebate, escreve, tenta fazer a análise, e aí, é claro, a discordância vai acontecer de uma forma racional, pensativa e não alienante. Espero que todos tenham entendido. Espero que todos vocês tenham um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, uma ótima semana. E espero que quem quiser falar comigo pode falar. Deixarei o meu Instagram, meu Facebook, o meu WhatsApp, vocês podem pedir na DM. E espero que todos possam aproveitar o vídeo, entender o vídeo e que possamos pensar juntos. Então é isso, galerinha. Tchauzinho.